É hora de trazer filmes de terror na estrada, desconhecidos, as pérolas que você por alguma razão não assistiu. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Hobby. You want us to drop you here? Quando chega a escuridão, Near Dark, em seu título original, o mais conhecido entre os desconhecidos, a história de um rapaz que se apaixona por uma vampirona, ele não sabe, e vai ser introduzido a essa gangue de vampiros que cruzará o território estadunidense dentro dessa van, cometendo as maiores atrocidades que você possa imaginar, com destaque a cena do bar, uma cena de introdução, como se fosse ali meio que não tem aquela questão de irmandade? O pessoal tem que cumprir tais tarefas. O trote do novo vampirão, do nosso protagonista, é um negócio cruel, é um negócio terror, conforto, com uma boa dose de gore. No elenco tem a Jenny Wright, que fez I, Madman, que nos anos 90 fez muitos filmes de terror. Aqui talvez o seu maior papel dentro do cinema. E o Bill Paxton, nessa época, tiro, porrada e bomba, em que ele só interpretava psicopata, seja no cinema ou mesmo em episódios de séries de terror, como Contos da Escuridão, ou mesmo Contos da Escuridão e o The Hitchhiker. Ele participou também, se eu não estou enganado. E nos anos 90 ele virou pai de família lá de Twister. É uma obra incrível, eu considero um dos melhores filmes de vampiros de todos os tempos, e tem essa inserção de terror na estrada. A trilha sonora do Tangerine Dream, que te coloca, te hipnotiza, te faz membro da gangue de vampiros, e a direção da Kathryn Bigelow. Eu a considero a maior cineasta mulher depois da Ida Lupino, lá nos anos 50, e Quando Chega a Escuridão serviu para eu corrigir um erro nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo sobre 20 filmes de terror na estrada e não havia incluído Quando Chega a Escuridão. Então agora eu posso dormir de consciência tranquila. O Tio Canibal, Uncle Peckerhead, uma obra mais descompromissada, recente, história de uma banda punk sem sucesso, os verdadeiros fracassados. Eles estão iniciando uma nova turnê, dá um probleminha na van e eles pegam carona com um tiozinho estranho pra caramba, um homem de meia idade, que eles nunca tinham visto na vida. E o homem é tranquilo, boa gente, trata todo mundo bem, só que ele tem um probleminha. Ele é meio que um zumbi, ele gosta de dar mordidas nas pessoas, durante a noite ele se transforma, e essa banda vai tentar lidar com essa nova realidade, já que eles não podem dar um pé no traseiro desse homem, porque eles precisam da carona, eles precisam de um road, né, para conduzir a manutenção dos shows. Uma obra para você dar boas risadas, embora não seja exatamente um terror, né? O foco é no terror, o foco é no gore, com cenas quentes, cenas fortes de violência, e um bom terror na estrada, com essa banda indo de lugarzinho em lugarzinho, com esse homem aí um tanto quanto estranho. Sorry, I didn't get your name. My name's Peckerhead. That is not your name. Jogos de sangue, Blood Games, o último grande exploitation num sentido clássico de se gravar cada cena, saiu em 1990 e é completamente obscuro, ninguém conhece. Agora é a sua oportunidade de assistir. Se você gosta desse tipo de cinema, alerta de gatilho, alerta de cinema lá em cima, de cinema violência, é um negócio absurdo, a história de um time feminino de beisebol que está, time amador, está nessa cidadezinha competindo contra um time masculino, clima de animosidade lá em cima, os caipiras tradicionais desse tipo de filme, e elas vencem o jogo, sofrem algumas agressões, né? Toma uma cotovelada, mas tá tudo certo. O problema é o seguinte: quando o clima já tá pesadíssimo, o chefe dessa equipe feminina, que é o pai de uma delas, bateu uma aposta com um magnata local, quem venceria o jogo, ele vai cobrar o sujeito fala, ó, você já ganhou, já deixou todo mundo humilhado, vai pra casa, eu não vou te pagar. Ao invés de ele ir pra casa, pegar o ônibus e dar no pé, ele quer confrontar o homem mais tarde, né, num bar, dá porrada no sujeito e vai desencadear uma verdadeira guerra, um verdadeiro cenário caótico em que as jovens têm que fugir com o ônibus procurando qualquer tipo de
ajuda local, um xerife, e é um negócio cruel, é um negócio sem concessões ao trazer as mortes, os ataques, esse jogo, essa fuga. E eu confesso, gostei de cada cena. É um exploitation, não é aqueles mais pesadões, não é aquele violência gratuita a todo momento. Tem a história, tem a fuga, tem personagens femininas fortes, tem os caipiras do mal que representam uma verdadeira ameaça. Eu não... Pode ter Leatherface. Leatherface é um caipira, então eu vou incluir fora dessa. Mas Michael Myers, Jason, o Freddy Krueger, esse Ghostface, nada me assusta mais dentro de um filme de terror do que caipira do mal. Caipira, se eu pudesse, eu assistiria só esse tipo de cinema. Então é isso. Você quer um filme que ninguém assistiu, um road movie, perseguição a ônibus gigantesco, no meio da natureza, no meio de floresta, é perfeito. Mas vá avisar que você vai encontrar algo pesadíssimo. It started out as a friendly game of baseball, but at the bottom of the ninth, it's every man for himself. In Blood Games. Vampiros do Deserto, obra de 2001, extremamente menosprezada pelos protagonistas jovens, pela trama que parece ser muito superficial, por esse pôster feio pra caramba, mas eu falo pra vocês, ignorem tudo isso e vá assistir, depois me cobre caso você não tenha gostado, é quase impossível. Você viu Quando Chega a Escuridão? Eu falei sobre ele, é praticamente o mesmo filme. Vampiros no deserto, trama road movie, um rapaz que vai entregar um carro em uma outra cidade, o carro de um tio, vai passar pelo deserto, ele resolve dar carona a um outro jovem, o outro jovem é nada mais, nada menos do que um caçador de vampiros, e o nosso protagonista se enxergará em meio a essa batalha com essas criaturas vampirescas. A gente adora o jovem protagonista, o caçador de vampiros. Tem uma personagem feminina que surge do meio do nada, que ela foi mordida e eles inauguram meio que uma nova mitologia para estancar esse processo de transformação. Eles precisam eliminar o chefe dos vampiros, interpretado pelo Jonathan Schaech, que fez aquele The Wonders, que passava sempre na sessão da tarde. Teve uma carreira como astro B de filmes de terror. Astro é um baita exagero, mas eu gosto bastante dele e eu coloco como vampirão um dos melhores que eu já vi dentro do subgênero. Aliás, eu nunca entendi essa lógica dos vampiros. Eles têm duas opções: pegar o conteúdo vermelho e eliminar a pessoa, ou pegar o conteúdo vermelho e transformá-la em vampiro. Mas você transforma a pessoa em vampiro, é uma concorrência por mais sangue. Eu como vampiro, eu quero menos concorrência, até porque o conteúdo vermelho é limitado, então eu não entendo essa lógica. Mas Vampiros do Deserto é um prazer. Você assiste ligadão do início ao fim, é aquele filme leve, divertido, com muitas cenas de violência, mas você vai colocar facilmente nos melhores filmes de terror que você assistiu de vampiros dos anos 2000. How you boys doing this evening? Encontro com a Morte. Penny Dreadful, em seu título original, não tem nada a ver com aquela série anos 2010. A história de duas personagens acontece todo durante uma única noite. Estão dirigindo uma jovem, sua terapeuta. A jovem teve traumas passados dentro de um carro, está nessa terapia expositiva, e a terapeuta está conduzindo a situação até que elas se envolvem num acidente com um andarilho, dão carona a ele, só que o cara é meio estranho. Conforme elas deixam ele em um lugar no meio do nada, coisas sinistras começam a acontecer. O carrinho quebra no meio do nada, o pneu furado, aparentemente intencionalmente. E aí é terror. Mimi Rogers como uma terapeuta, uma atriz que eu não gosto nada, mas nesse filme vocês vão entender o porquê. Ela dá pra suportar ela tranquilamente. Filme bem macabro, bem pra baixo e bem atmosférico. Pra quem gosta de cinema climático, essencial. To hide. Oh my God. Bad Company, Maus Companheiros, obra bem desconhecida da década de 90, que vai trazer a direção do Victor Salva, lá de Olhos Famintos. Até uma obra um pouquinho parecida, e dois protagonistas, um interpretado pelo Lance Henriksen, que eu esqueci de falar, esteve também em Quando Chega a Escuridão, e o outro, Eric Roberts, ator conhecido por ter filmes e mais filmes em sua filmografia. Anos 2000, para quem não se lembra, 2005, 2006, falavam, não, o cara que mais fazia filme, o que mais fez filme é o Eric Roberts. Hoje em dia ele perdeu um pouquinho dessa fama, irmão da Julia Roberts, e um bom ator. Nessa época, década de 80 e 90, ele até tentava trazer personagens interessantes, escolhia os roteiros, depois pagava, colocava o dinheiro na conta dele, ele estava fazendo, independentemente da qualidade. É a história de dois criminosos,
Um deles acabou de cometer um roubo a banco, o outro é um serial killer numa jornada de pavor. Qual é a pegadinha da obra? A gente vai tentar entender quem é o serial killer e quem é o meliante menos perigoso. O filme vai te trazendo várias pistas, mas aquelas reviravoltas tradicionais vão acontecer. Esteja avisado. Eu adoro esse clima de calor no deserto e personagens se tratando mal pra caramba. Tem cena dentro de restaurante, tem cena em hotel de beira de estrada, tem cena com carona, já que um deles vai dar carona ao outro de uma forma meio contrária, né, a contragosto. Então, uma grande pérola da década, e eu passei um baita perrengue para encontrá-lo há mais ou menos um ano. Foi quando eu assisti, acho que até já recomendei em algum vídeo sobre filmes obscuros, e valeu cada segundo, uma obra essencial com certeza. And who is the psychopath? You know what I am, and I know what you are. Rota 666, A Estrada da Morte. Falei em filme essencial, aqui esquece, meu irmão. É um trash no mais alto nível de ruindade que você vai encontrar em 2001, e mesmo assim ele é bastante divertido. A história de criminosos e de policiais. Os policiais meio que pegam esse criminoso, estão levando até a recompensa, né, a delegacia, quando acontece um acidente. Eles decidem pegar um atalho meio amaldiçoado, a Rota 666, e coisas sobrenaturais vão pipocando à nossa frente, fantasmas do passado, fantasmas de condenados à morte naquele lugar. A trama é uma salada, você não vai entender nada, você consegue entender depois, você vai pesquisar, você vai ficar curioso. O que esses personagens representam, essas assombrações, esses protagonistas, que quem é o bandido, quem é o bonzinho. Tem até a presença do Lou Diamond Phillips, especialista em filmes de ação, e esses títulos aí que ninguém entende de terror, tipo Morcegos, que ele fez brilhantemente também lá no final dos anos 90. Então é uma obra aí, você tá assistindo só filme bom que eu tô te indicando, que é um filme ruim, que dói, mas que vai te deixar com um sorriso no rosto. Rota 666, mas vá preparado, hein? O nível de ruindade é lá em cima. O que ele queria? Ele não tem nada pra fazer. E vê se continua quieto. Carona aterrorizante. Você se recuperou, teve um filme ruim, agora eu vou te trazer um simplesmente espetacular, mais recente. Eu vou te trazer a cena de abertura. É legal que você tenha uma surpresa, assistir em branco. Então, se você não quer mais saber mais nada, já pula pro próximo filme. Mas não é um spoiler. Acontece o seguinte: dois personagens, os nossos protagonistas, estão nessa rede de fast food. Antes da abertura do estabelecimento, eles trabalham lá com os outros funcionários, quando um começa a ofender o outro. Ofender o outro não, tem meio que um bullying lá ofendendo um personagem que ele é mais quietinho, não faz mal a ninguém. O outro pega as dores, vai até o carro, pega ali uma espingarda e pimba, elimina todo mundo dentro do restaurante, menos esse sujeito acometido pelo bullying. Eu amei essa cena, ele dá uma de Michael Douglas. Você quer politicamente correto, você não tá no canal certo. Então essa cena foi muito boa, eu queria estar nesse personagem aí, eliminando esse bullying do mal. Só que depois disso, o personagem é completamente surtado, interpretado brilhantemente pelo Kyle Gallner, que tem toda uma carreira dentro do terror. É um cara que a gente às vezes vira o rosto, mas ele fez muita coisa boa. Se atentem a esse nome, pesquisem a sua filmografia, principalmente os filmes que eu já indiquei anteriormente, que ele sempre entrega show. Eles vão partir dentro desse carrinho durante uma bela tarde, resolvendo os perrengues passados de ambos os personagens, porque o Kyle Gallner olha pro outro e fala o seguinte: nossa vida tá arruinada, é agora que nós vamos, nossas últimas horas, vamos partir aí aproveitar um último esboço de liberdade, e o filme fica bem tenso depois. Você acha que a cena tensa foi a primeira? Não. É a partir desse momento, o momento que eles pegam um carrinho, que o negócio fica pra baixo. A única coisa que eu não gostei é do relacionamento entre os protagonistas. Ele é muito turbulento, ambos se odeiam a todo momento. O personagem que foi alvo de bullying não é grato pelo que aconteceu, ele tem uma história de tragédia no passado que vai voltar à tona lá no final. Um filme essencial, mais pesado, alerta de gatilho. Você vai encontrar uma bad vibe do caramba, uma energia negativa que vai te acometer por algumas semanas. Você vai pensar no que você viu. Faz o que, 1 ano, 2 que eu assisti essa obra, tá na minha cabeça até agora.
And if I'm gonna help you, then I can't have you get... Wolf Creek, Viagem ao Inferno, agora um meio road movie, que ele inicia terror na estrada, depois passa a ser aquele terror tortura tão popular no início dos anos 2000. Minha história com esse filme é que eu o conheci lá na época de lançamento, conheci por cima, não assisti, que eu não gostava desse tipo de filme, eu gostava mais de terror, assombração, terror atmosférico, como costumo gostando até hoje, mas mesmo assim, atualmente eu assisto essas obras e acabo apreciando bastante. E depois, de muito tempo, fui assistir e falei, nossa, temos aqui um verdadeiro clássico do cinema australiano. A história de 3 personagens, 2 mulheres e um rapaz, faixa dos 20 e poucos anos, estão viajando pela Austrália. Eles querem conhecer uma cratera. Quem em seu estado razoável, emocional, sai de algum lugar para ver um buraco, meu irmão? Aí já tá errado desde o começo. Então você já torce contra os personagens, mas não é bem assim, porque são todos queridos, todos legais, todos com boas relações. Então, a partir do momento que o carro para de funcionar no meio dessa cratera e eles são atendidos por um caminhoneiro boa gente, que vai dar uma carona, vai rebocar o carro, só que esse cara é um serial killer, e quando as maldades começam a acontecer, a gente sofre junto com os personagens, a gente se identifica mais com... Isso é bom dentro de um filme de terror, mais com os mocinhos do que com o vilão, que muitos clássicos lá dos anos 80 a gente torce pela morte dos protagonistas. Aqui não é o caso, as cenas são bem tensas, o nível de gore é lá em cima e tem um momento aterrorizante, não é não spoiler, fique bem tranquilo, que é quando eles entram num galpão e enfrentam várias fotos, vários carros, vários artigos de outras famílias que padeceram da mesma situação que eles. Um olha para a cara do outro e enxergam o final. Daqui a gente não sai vivo. Teve sequências que eu não assisti ainda, infelizmente, depois dos anos 2010. Estou para conhecer. E cinema australiano é isso. Ou a gente encontra uma obra surtada do bem, que a gente não entende nada, sem violência, tipo, eu falei recentemente sobre o Road Train, né, um filme terror na estrada, também terror na estrada, é filme bem fraco, mas tem às vezes essa obra super proibidona, super controversa, e talvez Wolf Creek seja a última delas. Era um tipo de cinema que brilhava na Austrália, década de 70, década de 80, anos 90 a Austrália ficou mais rígida, mais censura, aí esse tipo de filme acabou. Wolf Creek é o último respiro. Vá lá, mas você vá preparado, porque o nível de gore é tenso. Let's play. Contos da Meia-Noite, obra no formato antologia, já falei várias vezes aqui no canal, ou seja, tem história pra tudo quanto é gosto. Uma das minhas favoritas, é bom que se diga, dentro do subgênero, tem história de internet, tem história de lenda urbana, assombração. Aqui eu vou trazer a vocês a história de um casal que tá dentro desse motorhome. Vocês sabem, filme de terror em motorhome é coisa boa. E nesse filme, além do motorhome, tem cena em que personagens contam histórias de terror ao redor de uma fogueira, ou seja, a perfeição em formato de filme, lá dos anos 90. Então o casal tá no motorhome e eles vão dar de cara com uma possível criatura no meio dessa floresta. Mais do que isso, tem personagem estranho surgindo, brotando do nada, e a essa pergunta, é obra de um ser humano, essas maldades que estão acontecendo, ou é coisa de uma criatura, de um possível pé grande, de um Yeti, como que eles chamam? Sasquatch. Essas coisas que tudo representa o pé grande, né? É um monte de nome para falar pé grande. Mas é uma história incrível que te mantém à beira do assento do momento que eles são introduzidos ao terror até o seu final. As histórias vão variar em duração e um pouquinho em qualidade. A que eu mais gosto é da internet, porém essa tá logo em segundo lugar. Ela tem uns 30, 40 minutinhos, tem história que tem 5, 10 minutos. Isso é uma coisa boa, isso dá mais flexibilidade à nossa atenção disposta a Contos da Meia-Noite. Passou na TV aberta, depois caiu no esquecimento, mais recentemente ganhou cópia remasterizada. Eu infelizmente ainda não assisti nesse nível de qualidade, mas estou devendo aí uma revisão. Perfeito, que é uma boa antologia, Contos da Meia-Noite. É isso aí, galera, vá diretamente em cima, filmes de terror na estrada, mais títulos inéditos, 20 filmes embaixo. Eu vou colocar filmes para você assistir que da Netflix, né, que tem lá disponíveis no catálogo. Muito obrigado, vejo todos vocês nos próximos dias.